paz seja convosco. Assente-se no seu lugar. Glória a Deus. Esta é uma verdade que ela não tarda. Esta é uma verdade que está muito perto de acontecer. E nós precisamos ter o conhecimento que nós estamos em busca do nosso alvo. E todo aquele que tem um alvo, ele tem uma recompensa. Antes de nós adentrarmos aqui a palavra, eu queria fazer um contrato com você, um contrato verbal. Esse contrato é para que você empreste-me a sua imaginação. No final de tudo, você pode pegar ela novamente, sem que eu te entregue, tá bom? Esse é o contrato que eu quero com você, quero fazer com você. Por que eu estou dizendo isso? Hoje é o do 101º dia do ano. Já passamos da metade do ano. Eu tenho feito algumas reflexões e recentemente nós fizemos essa reflexão lá na sala dos Gideões de Gamaliel. Eu queria que você, justamente por isso que pedi a sua imaginação, pudesse ficar comigo aqui. Porque aproximadamente por dia falecem 160 mil pessoas. Nascem aproximadamente 300 mil pessoas. Uma população de aproximadamente 8 bilhões, na verdade um pouco mais de 8 bilhões. Mas o que isso tem a ver? Meus irmãos, dessas pessoas que falecem, aqui eu estou pegando os dados oficiais, muito embora acredito que esses valores, esses números, eles sejam além de 160 mil pessoas que perdem as suas vidas. Muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar e no seu lugar. Muitas pessoas, infelizmente, não retornarão para suas casas. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade que eu e você tem neste momento. Não levantou. Algumas podem ser que já estavam em um processo, outras foram de forma repentina. Estou dizendo isso para você porque um conferencista americano, um pastor americano, o pastor Marcos Lucado, ele expressa de uma forma muito simplória, mas objetiva, da importância do dia de hoje. Abre aspas. O ontem não existe mais. O amanhã ainda não existe. Você, eu, nós só temos o hoje. E é hoje que Deus vai começar a fazer na sua vida. Todo dia nós temos uma oportunidade nova. Todo dia nos é dado um presente para que nós façamos a utilização. Talvez de uma forma banal nós não aproveitamos. Talvez passa desapercebido pelas circunstâncias da vida, pelos anseios. Mas é por isso que eu peço para que você fique comigo agora. Daqui a pouco você vai ter o seu banquete, aquela lasanha, aquele churrasco. Você vai ter aquela maravilha para você deliciar-se. Amanhã você tem a sua entrevista de trabalho, o trabalho já é seu. Você tem aquela promoção já é sua. Você tem de repente aquela viagem, aquele carro. Você tem tudo para assinar, para buscar o seu contrato. Você tem, eu falava aqui há um tempo atrás, no culto da noite, você tem a assinatura da sua aposentadoria, você merece, você vai desfrutar disso. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é terreno. Perceba que eu falei de todas as circunstâncias que são circunstâncias terrenas, que são coisas que nos traz uma satisfação pessoal, e não é errado, mas é algo terreno. E agora nós queremos entender que nós estamos em uma série, prosseguindo para o alvo. Mas qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? Rumo à recompensa celestial, ao prêmio celestial. Convido você a pegar a palavra de Deus neste momento e abrir no 44º livro da Bíblia, ou o 5º livro do Novo Testamento. Isso mesmo, se você está pensando no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Você que está feliz, diga amém.
Você que está feliz, diga aleluia. Você que está feliz, solte a sua Bíblia um pouco e bata palmas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui nós traremos uma informação de um homem muito importante dentro do contexto bíblico. A história nos diz, mas isso é história, isso é relato que aconteceu, não é história. São fatos que aconteceram de um homem muito importante, tanto é que este homem, o Senhor Paulo, apóstolo Paulo, tem aproximadamente a metade do Novo Testamento escrito por ele. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por este Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, nos diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas que não são. Usa aquele que não é, para confundir o que é. Mas o que tem a ver isso? Atos capítulo 9, versículo 1. O caput ou o cabeçalho traz como a conversão de Saulo. Aqui, farei a leitura na versão NVI, se porventura você lê alguma coisa na sua Bíblia que não esteja de acordo, são as palavras que mudam, mas o sentido permanece o mesmo. Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Meus irmãos, eu fiz essa citação para que os senhores pudessem entender algo. Paulo, neste momento, ele ainda não era convertido. Encontra-se aqui como Saulo, mas é a pronúncia, e não houve uma modificação de nome, diferente do que em algumas oportunidades nós já ouvimos. Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, não houve modificação. Amém? É importante que nós aqui então tenhamos o conhecimento que Paulo era um perseguidor. Nessa circunstância aqui, qual que era o alvo de Paulo? Era justamente perseguir aqueles que estavam propagando o Evangelho. Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, traz com muitos detalhes, e este livro é muito importante para que nós então tenhamos o conhecimento de como aconteceu a circunstância de conversão do apóstolo Paulo. Este Paulo aqui era o perseguidor, e este Paulo, ele fazia com que as leis romanas fossem cumpridas. Se os senhores perceberem aqui, nós ditamos e nós mencionamos, melhor dizendo, que Paulo, ele vai até a sinagoga e ele pede então cartas, estas para que houvesse então o princípio da legalidade. Paulo era zeloso, Paulo era um homem que tinha prestígio, perante aquela circunstância, tanto é, que se os senhores pegarem ali, meus irmãos, no início do capítulo 8, Paulo consentiu na morte de Estevão, por apedrejamento. Estevão, que foi um homem ao qual ele viu os céus abertos. Mas por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Paulo tinha um único alvo, e a recompensa dele era uma recompensa com os homens, era manter-se com o prestígio, era manter-se com um homem ao qual ele seguia todas as leis daquele local, e fazer com que os cristãos pudessem ter ainda mais medo. E o que os cristãos estavam fazendo era o que Jesus tinha orientado: ide e fazei discípulos por todos os lugares, levai o evangelho. Quando Paulo, em um certo momento, nesta mesma viagem, com as suas cartas, preparado para então pregar e, na verdade, aprisionar, prender os cristãos, ele tem um encontro com Jesus, tudo muda. O
que eu quero dizer para você, para que você entenda muito bem o que acontecia naquele momento, que os homens, e depois eu convido a você na sua residência a fazer a leitura do capítulo 9 de Atos, os homens que estavam com Paulo ficaram estarrecidos, ficaram surpresos, porque o próprio Jesus apareceu para Paulo. A partir daquele momento, o alvo de Paulo, ele tornou-se totalmente descabido, porque o alvo dele era para uma satisfação humana. A partir daquele momento, então, ele recebeu uma visita através na estrada, um anjo apareceu, o próprio Jesus, melhor dizendo, apareceu, e ele, na verdade, ele fica com a sua visão ofuscada. O plano de Paulo, que naquele momento era aprisionar, era prender, era perseguir, mudou totalmente o rumo, e a partir daquele momento, ele teve um encontro com Jesus. Todos que têm um encontro genuinamente com Jesus, eles não permanecem da mesma forma. Você que encontrou com Jesus, aqui eu faço eu não falo propaganda, porque seria uma situação muito descabida. Eu falo aqui para vocês uma situação de investimento. Se você não foi no encontro com Deus, o encontro ele foi anunciado 14, 15 e 16 de novembro. Não deixe de ir, meu irmão. Não deixe de ir, minha irmã. Aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele nunca mais é o mesmo. E o melhor de tudo isso é que quando você realmente entende o seu propósito, você vai entender que o rumo, o seu alvo, ele começa a ser muito embora seja feito coisas aqui na terra, você já começa a pensar para onde você vai, porque eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem, eu não sou daqui. E você começa a entender que você está aqui de passagem para a morada celestial. O prêmio para todo aquele que confessa e aceita Jesus é justamente morar na morada celestial. Se você tem um objetivo, esse objetivo nada mais pode te interromper, nada mais pode tirar você do seu alvo. Tenha em mente, Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para a morada celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Um atleta passa 4 anos em busca de um alvo. No ciclo olímpico, muitas das vezes pode acontecer dele nem classificar-se. Ele passa 4 anos, incansavelmente treinando para melhorar as suas marcas. Existe uma literatura no meio secular, lá no meio corporativo, onde através de um triângulo dá para dimensionar da seguinte forma: todo indivíduo, ele começa com um motivo, ele tem uma rotina e ele quer uma recompensa. Então ele tem um motivo, ele tem uma rotina e ele tem uma recompensa. O atleta, ele treina, o motivo dele é chegar nas Olimpíadas, e ele quer a medalha. Você não vai ver nenhum atleta buscando uma informação apenas para competição, irmãos. Esse é um dito popular que é muito bonito para que nós aprendamos quando criança. O importante é participar, mas fala isso para um atleta. Não é importante participar, o importante é eu ganhar. O importante é competir de uma forma a qual eu vou ganhar. Essa é a forma que o atleta vai te responder, porque o alvo dele é muito maior somente pela uma participação. Uma outra questão é quando você está ali procurando uma circunstância. Vou pegar aqui um exemplo muito prático para a vida cotidiana nos tempos atuais. Você está fazendo um concurso público, no qual é meritocracia através da sua aprovação. Se fosse só para você fazer a prova, nem a inscrição você faria. Porque se você falar isso, eu respeito a sua opinião, mas eu tenho uma opinião tanto quanto divergente de você, porque eu acredito que você não faz uma inscrição para ganhar ali 3, 4, 5, 6, 10, 20 salários mínimos somente para participar. E pega lá os primeiros que passaram, o que eles fizeram?
qual que era a rotina deles. Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós temos um motivo. O nosso motivo não é somente porque nós vamos ganhar a salvação. Na verdade, isso é o plus para o cristão. Nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus, Ele entregou o seu único Filho, aquele que morreu na cruz em meu e em seu lugar, sem que eu pedisse, sem que você pedisse, mas Ele fez isso por amor. Ele fez isso de uma forma genuína. Ele fez isso porque se não fosse esse sangue derramado na cruz, nós já estávamos totalmente perdidos. Quando nós estamos buscando o nosso prêmio, nós estamos fazendo isso porque nós, de forma convicta, nós acreditamos e nós sabemos que, querendo ou não, Jesus vai voltar. E quando eu falo querendo ou não, porque nós queremos, mas existem pessoas que infelizmente dentro da igreja, ela na verdade está aqui, mas em algumas menções, ela já fala, já tem tanto tempo que eu ouço isso, e não aconteceu. Eu vou curtir um pouquinho, depois eu volto. Não seja como as virgens, porque nem Jesus sabe o dia, mas as profecias estão se cumprindo, e se porventura nós tivermos alguma dúvida, existem alguns ditos populares, que são totalmente refutáveis. O primeiro deles, eu não vou falar aqui que é o mais importante, mas o primeiro que eu queria citar para você: Deus tarda, mas não falha. Misericórdia. Deus nunca tarda, irmãos, muito menos falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Misericórdia. Deus nem de linha precisa. Se porventura Ele escreveu a palavra, se os homens foram instruídos pelo Espírito Santo para escrever a palavra, era para que eu e você pudesse ter acesso, porque mesmo que as pessoas, alguns estudiosos falam que não existem evidências, e depois eles precisam engolir a saliva, porque as coisas estão acontecendo, este livro é o único livro que eu posso ter a certeza que ele vai passar os anos, ele vai passar os dias, os momentos. Este livro não falha. Este livro não falha. Eu falo que você vai ter a melhor semana da sua vida. Quando eu falo que você vai ter a melhor semana da sua vida, você de repente pode pensar comigo: na semana passada eu falei a mesma coisa e não foi. Meu irmão, eu vou falar para você que você vai ter a melhor semana da sua vida, porque eu estou convicto no que encontra-se em Hebreus capítulo 11, versículo 1, abre aspas: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você terá a melhor semana da sua vida, independentemente do que você está passando, independentemente do que você vai passar, independentemente do que você está vivenciando, eu tenho a certeza que Deus vai fazer o melhor para você. Se porventura, meu irmão, você precisar de um milagre muito grande, eu quero dizer a você que o meu Deus é o Deus do impossível. Se o povo de Israel não tivesse fé em busca do alvo, teriam todos sucumbido. Mas realmente, será que todos ali tinham a mesma fé de Moisés? Não tinha, irmãos. Não tinha. Mas Deus é misericordioso. A palavra dele nos diz que a misericórdia dele renova todos os dias, a cada manhã. O povo passou. A peleja terminou? Mas jamais. Naquele momento, todo mundo proclamou, ou melhor, deveriam proclamar as glórias e as maravilhas, ficavam remoendo, ficavam ali murmurando, tanto que o trajeto ele demorou 40 anos, irmãos. 40 anos. Se nós pegarmos os acontecimentos na palavra de Deus,
A mulher do fluxo de sangue demorou 12 anos para ter o seu milagre, mas ela estava em busca do alvo. Ela estava em busca do alvo. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus tocou em mim. De mim saiu o poder. Pedro, não, Senhor, não tem como eu saber quem foi. De mim saiu o poder. Algo diferente aconteceu. Imagino eu que ela, como estava em busca de algo, do seu alvo, ela muito receosa, deve ter falado. E aí eu queria perguntar para vocês, Jesus não sabia? Jesus sabia, irmãos. No certo momento você, mesmo acanhado, você precisará posicionar-se. Você terá que posicionar-se, você terá que sair da inércia, porque aquele que pensa que mesmo inerte não tem resultado, o resultado está aqui, você não sai do lugar. Nós estamos em busca do alvo, o nosso alvo, o nosso alvo nos levará ao rumo, ao prêmio celestial. E aí quando eu falo ao prêmio celestial, a palavra nos diz que no certo momento, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor. Oh Deus, existem circunstâncias nas nossas vidas, todos comigo, amém? Existem circunstâncias nas nossas vidas que nos afastam, eu não falo da presença, eu não falo da igreja, mas nos afastam do nosso alvo. Eu queria que você entendesse isso. O seu alvo, o meu alvo, nós como cristãos, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Paulo, quando foi convertido, então, ele começou a propagar o evangelho, e um certo momento, antes, na verdade, dele começar a preparar o evangelho, ele foi, então, visitado por um homem. Leia a sua Bíblia depois, na hora que você chegar na sua casa. Farei uma síntese para os senhores aqui. Este homem de nome chamado Ananias, em um certo momento, por favor, peço para que você pegue a sua palavra aí, no mesmo capítulo, tá? Versículo 9, entretanto, referência de número 13, versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Antes, um perseguidor, agora tornar-se-ia, ou melhor, tornou-se um perseguido. Antes, um opressor, agora um oprimido. Antes prendia, agora ficava preso. Tudo porque o alvo dele mudou. O alvo dele deixou de ser terreno, deixou de buscar prestígio com os homens, deixou de buscar uma pompa, mas ele queria somente uma coisa: divulgar o verdadeiro evangelho, divulgar a palavra, difundir o evangelho. E quando nós tomamos como base também levarmos o evangelho, a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade começarão a entender que você tem um alvo diferente. E aqui entra Mateus 6:33, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque você não está procurando coisa terrena, você está procurando coisa espiritual, e Deus vai fazer com que você experiencie as coisas terrenas. Não tem como, meus irmãos, você dedicar-se, e aqui eu não estou falando para que você faça uma barganha, aqui não é barganha, tá?
então eu vou me dedicar muito a Deus, muito à palavra de Deus, porque eu tenho certeza. Não é isso. As coisas acontecerão de forma natural. As coisas acontecerão de uma maneira a qual, a hora que você perceber, nossa, eu não sabia. Aquele telefonema vai chegar para você de alguma circunstância, algo que você já está esperando há muito tempo. Eu preciso que você venha até aqui. Mas me adianta, o que é? Não, só pessoalmente. Quando você chegar lá, você vai bradar de alegria, porque foi Deus que já proporcionou o melhor para você. Mas voltemos aqui para a nossa situação da morada celestial. Como cristãos, nós precisamos nos dedicarmos de uma forma a qual somente o céu nos interessa. Somente o céu nos interessa. Porque aquele momento que nós fizemos aqui há pouco, de sentirmos a doce presença do Espírito Santo, e Ele está aqui neste momento, chegará um tempo, e eu não quero estar aqui, eu não vou estar aqui, em nome de Jesus, que o Espírito Santo também não estará. E ai daquele, meus irmãos, ai daqueles que infelizmente ficarão. Mas isso não vai acontecer. Não. Noé, taxado como louco. Vai acontecer um dilúvio. Velhotinho. Velhinho. Está surtando. A igreja hoje é vista dessa forma. Lá, está indo lá buscar. Daqui a pouco você vai ver, ele vai voltar, ela vai voltar, nós estaremos aqui todos felizes, e eles da mesma forma, vai ficar falando para você que essa semana vai ser a melhor da sua vida. Não que nós estamos torcendo para que eles fiquem, não, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Não desista daquele que desdenha da sua fé. Pode ser que naquele momento você não consiga chegar de uma forma a qual é a forma correta. Não sei se os senhores perceberam aqui, o Senhor falou que Paulo seria um instrumento usado nas mãos dele, para que pudesse falar com os reis, para que pudesse falar com uma classe que possivelmente outras pessoas não conseguiriam chegar. Paulo foi usado justamente por este motivo, porque todos na verdade falariam. O próprio Ananias disse: Senhor, ele está com carta para nos prender. A Bíblia não nos diz isso, mas acredito que o próprio Ananias deve ter pensado, e o Senhor já sabia dos seus pensamentos, porque antes mesmo de nós proclamarmos os nossos pensamentos, Deus já os conhece. Mas eu acredito que Ananias deve ter pensado: o que aconteceu com Estevão? Eu vou lá? Paulo consentiu, a Bíblia é clara. Paulo consentiu, porque o alvo dele naquele momento era um alvo terreno. Neste momento então, Deus estava colocando no coração de Ananias, para que Ananias fosse lá e falasse com Paulo. Paulo já sabia que ele receberia a visita de Ananias, e aí naquele momento, ele começou então a mudar o alvo dele. Tanto que, há pouco eu falei, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo, por Paulo. E este mesmo Paulo é o que está, senhores, por gentileza, poderiam reproduzir Filipenses capítulo 13, versículo 13, por favor? Aleluia. Versículo 14, melhor dizendo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. O que eu quero dizer para você, que mesmo Paulo, com aquele perfil anteriormente à conversão, sendo um perseguidor, agora perseguido, ele consegue saber que ele tornou-se um alvo para os seus amigos, entre aspas, e agora ele começou a mencionar que o alvo dele era Cristo, e todo aquele que alcança maturidade, isso eu tenho que falar para você, eu tomo isso para a minha vida, nós temos que entender que a nossa maturidade nos levará a termos como alvo das nossas vidas, Jesus Cristo.
De nada adianta, irmãos, de nada adianta tudo que nós formos fazer aqui, tudo que nós experienciarmos aqui de bom, todos os nossos, é muito bom, acredito que seja muito interessante nós viajarmos o mundo, nós termos as melhores casas, os melhores carros, ter uma saúde perfeita, porque sem saúde você não é nada, mas de nada adianta, porque mesmo na enfermidade, se você declarar que Jesus é o seu alvo, se você for recolhido, você terá o seu prêmio. Deus disse aqui que Paulo deveria sofrer. Eu não sei quais são os seus sofrimentos. E existem circunstâncias na vida que, se não for pela misericórdia de Deus, nós não nos mantemos de pé. Porque quanto mais você está aos pés de Jesus, parece que o céu está tampado. Parece que as coisas não estão chegando aos ouvidos de Deus. E eu falo isso com bastante carinho. Que Deus, Ele tem algo muito grande na sua vida. Deus, Ele tem algo espetacular. O tempo, eu queria saber, irmãos, porque existem questões que você só faz igual os amigos de Jó. Você chega do lado e fica calado. Você não tem o que falar. Você não tem o que falar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai tratar a sua vida de uma maneira muito cuidadosa. Não existem coisas que são colocadas para nós que nós não conseguimos vencer. Humanamente falando, não é fácil. Mas espiritualmente falando, eu tenho a certeza que o que eu estou dizendo, outras pessoas já vivenciaram na Bíblia. E como a Bíblia não muda, como Deus não muda, eu aqui brado com toda a minha força, que Deus vai operar na sua vida. Deus vai fazer na sua vida aquilo que você de repente está esperando há muito tempo. Eu não sei a área, eu não sei onde, eu não sei quando, mas eu tenho uma certeza, Ele fará. Aleluia, aleluia. Do 100º primeiro dia do ano, ou 201, faltam ainda alguns dias. O ano de 2025 será um marco para a sua vida. Eu estou falando baseado em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu estou baseado nisso, por isso eu declaro que a sua vida, que a minha vida, que nós experienciaremos algo extraordinário, porque nós temos fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você que entendeu o seu propósito, eu quero fechar esta ministração com algo extraordinário. Senhores, por gentileza, Apocalipse, último livro da Bíblia. Maravilhas o Senhor tem para falar conosco. Maravilhas o Senhor tem para testificar em nossos corações, e eu sou grato por isso. Primeiro 21, capítulo 4. Perdão, 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Por gentileza, o 7. Aleluia. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu quero, por favor, Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Aleluia, aleluia. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por gentileza, versículo 12. Eu repito o que Jesus repetiu: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Mas agora coloque o versículo 14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas.